ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 5 até o 10. E destacamos o versículo 5, que diz assim: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. O tema de hoje é: Jesus nos envia para trabalhar. Se tem uma coisa que nós podemos aproveitar da ordem de Deus, do jeito de Deus, tem muitas coisas, não vamos aqui enumerar todas, mas tem uma coisa que merece destaque. Deus gosta de trabalhar. Deus gosta muito de trabalhar. E nós que gostamos de trabalhar, estamos fazendo a vontade de Deus. Nós que não gostamos de trabalhar, disse Jesus que também não devemos comer, porque somente quem trabalha deve comer. É verdade, sim, que quem está acamado, quem não pode mais trabalhar e já trabalhou muito na vida, sim, esse tem o seu direito garantido. Está se falando aqui de pessoas que não querem trabalhar e estão com a saúde em dia. Mas cada um tem o seu trabalho. Não existe um tipo de trabalho apenas. Existem uma enormidade de tipos de trabalho. E às vezes nós olhamos assim, mas isso nem é trabalho, né? Também pode ser que não seja, mas para alguém é um trabalho. Por exemplo, um comediante, aquele que fica só fazendo piadas, e ele ganha dinheiro com isso. É um trabalho. Vai fazer o quê? É assim que ele trabalha. Ele tem esse dom. E nós também vamos ver os estudantes. Por exemplo, os estudantes, eles são trabalhadores. Sim, eles estão estudando e estudar também dá trabalho. Então, trabalhar no estudo também é algo que nós desde pequeno estamos fazendo. Jesus está aqui deixando bem claro que agora a ordem é para os 12 discípulos. E essa ordem que ele deu não serve para os cristãos de forma geral. Ele está dando uma ordem para especificamente os 12 discípulos. E esses 12 discípulos ainda não são apóstolos. E veja que Jesus ainda não morreu na cruz e nem ressuscitou. Então Jesus foi enviado para o povo judeu, não para o outro povo. E ele está fazendo o trabalho dele dentro do povo de Israel. É ali que ele está trabalhando. É para isso que ele foi enviado. E os discípulos também, ele ordena desta forma: vocês vão para os judeus. Esse é o compromisso de agora. Só que depois, quando eles de discípulos viram apóstolos, após a ascensão de Cristo, e aí vem o Espírito Santo sobre eles e eles começam a falar, aí sim eles vão para todos os povos. Esses tempos atrás eu escutei um fanático de religião, dizendo que Jesus ordenou que o Evangelho fosse pregado só aos judeus. E isso é para sempre. Quem não é do povo de Israel não vai ser salvo, segundo ele. Veja que confusão. Jesus está aqui preparando os discípulos que são seus alunos. E ele ordena que eles vão em determinado lugar e retornem novamente para junto dele. Isso não é uma regra para toda a igreja de todos os tempos. Era para aquele momento. Depois, sim, os discípulos que são apóstolos pregam o Evangelho no mundo inteiro, o mundo daquela época. Nós temos trabalhos para fazer. Se somos pastores, temos um determinado trabalho a fazer. Se somos
cristãos, de forma geral, nós temos também o nosso trabalho. Deus deu trabalho para todo mundo. Ele gosta de trabalhar e Ele gosta que os seus filhos trabalhem. Só que Deus também sabe que nós temos limites. E nos limites de Deus, nós também temos que respeitar. Vejam, nós temos 2 mãos e não 4. Nós temos 2 pés e não 4. Nós temos 1 boca e não 2. Nós temos 2 buracos nas orelhas, 2 orelhas, 2 ouvidos e não temos 4. Isso quer dizer o quê? Que nós temos limites. E nós vamos poder trabalhar somente nos nossos limites humanos. Mas dentro dos nossos limites humanos, como pessoas de forma em geral, nós vamos fazer alguma coisa. E isso é agradável a Deus. E nisso tudo vamos primeiro cuidar da nossa família e fazer com que a nossa família ouça a palavra de Deus. Vamos levar a família para os cultos, para ouvir esta palavra do Senhor. Vamos fazer com que esta família ela tenha a escola bíblica, tenha os jovens, tenha as servas, os servos e todo o povo de forma geral possa ouvir a palavra. Então isso está nas nossas mãos. Isso não está na mão dos pastores. Na mão dos pastores está o convite, que Deus dá a ordem para pregar o Evangelho e fazer uma montoeira de coisas. Mas quem vai trabalhar no dia a dia e quem vai trazer os seus filhos para o culto e ouvir a palavra do Senhor são as próprias pessoas. Então, nesse ponto, Jesus está ensinando aos discípulos que o Evangelho precisa ser pregado. Aonde primeiro? Primeiro na casa. É na casa, no povo judeu, para depois, mais tarde, ir para outros povos. Isso nos ensina que nós também vamos nos preocupar primeiro aonde? Na nossa casa. Ser um bom exemplo, ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom filho e ser um cristão na nossa casa. E a partir daí, sim, sair para outros lugares e tentar levar o quanto mais se pode o Evangelho de Cristo. Assim os pastores têm a sua função, assim o povo de forma em geral tem a sua função. E todos contribuem para o bem da igreja. Todos estão fazendo alguma coisa que serve com o nome de trabalho, porque Deus gosta de trabalhar. Nós, filhos de Deus, também gostamos de trabalhar. É claro que cada um na sua função. E Deus vai nos abençoar. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos para nós não confundirmos as coisas. Por exemplo, nos preocuparmos com o Evangelho lá longe e não nos preocuparmos com a nossa casa. Nos preocuparmos em ocupar o nosso tempo em coisas inconvenientes e não nos preocuparmos com o trabalho e coisas semelhantes. Ajude-nos, dê uma sabedoria especial para cada um de nós e uma grande fé para fazermos aqui na terra a Tua santa vontade, aonde e do jeito que o Senhor nos chamou em Cristo. Amém.